Olá pessoal, tudo bom? Eu vou estar mostrando a vocês aqui como é que se utiliza a planilha de gestão de despesas, tá? Inicialmente, após vocês baixar lá do site do Google Drive, na pasta compartilhada da Harotech, vocês não devem abri-la diretamente, porque essa pasta contém macros de ação automática e o seu Excel pode considerar isso como vírus, como uma ação perigosa ou indesejada. Então, inicialmente vocês devem abrir um Excel novo, tá? Uma pasta do Excel novo, ou utilizar a que você já tem aberta. Você vai em abrir, você vai selecionar neste computador onde você baixou, no meu caso foi na área de trabalho, clica na pasta e abre. Bom, no meu caso ela já veio desta forma, mas no caso de vocês ela virá assim, tá? Com essas abas aqui aparecendo. E o que é que eu sugiro para uma melhor visualização? Vocês cliquem aqui nessa setinha, tá? No canto direito da tela e cliquem em modo de leitura, módulo de tela inteira, melhor dizendo. Esse módulo de tela inteira vai permitir que vocês de fato visualizem a planilha como se fosse o sistema. Fica mais fácil, abre mais espaço para vocês manusearem. Até porque a planilha ela é praticamente toda travada, tá? Se vocês clicarem aqui no entorno da planilha, vocês não vão conseguir fazer nada. Apenas nos botões de comando e nas áreas que são designadas para preenchimento. Bom, quando vocês abrirem a planilha, essa vai ser a primeira página dela, tá? Que é o painel inicial de gestão de despesas. Aqui o colaborador vai ter que informar alguns dados. Por exemplo, o seu nome. Vou dar aqui o meu exemplo, tá? A afiliação a qual ele pertence, tá? No caso aqui temos a Harotech, a Cristecnos e algum, alguma outra, por exemplo, um funcionário está prestando serviço específico para a Harotech e necessita também fazer a prestação de contas. Ele também pode fazer, só informar que ele é uma filiação externa. Tá? Bom, no meu caso, como sou da Harotech, vou marcar aqui Harotech. E eu também preciso informar de onde vem, como será a forma de crédito do valor, do montante, né? Ou de reembolso de adiantamento. Nesse caso aqui eu tenho duas opções, ou boleto ou correntista Banco do Brasil, correntista BB. No meu caso específico, eu sou boleto. Quando eu clico em boleto, abre tanto a telinha de boleto para o reembolso quanto para adiantamento, visto que o BPO exige que sejam boletos diferentes, para quem emite boleto, óbvio, né? Para quem é correntista do Banco do Brasil, basta apenas informar a agência e conta corrente. Lembrando que para ambas opções, tanto correntista quanto boleto, o CPF do colaborador é essencial, tá? E aqui embaixo, por exemplo, no meu caso, eu informaria a numeração do boleto. Tá? Estou colocando uma numeração, obviamente, aleatória aqui e fica desta forma. Bom, para iniciar o preenchimento aqui das despesas, você vai ter esse menu à sua esquerda, onde você conta com hospedagem, alimentação, combustível, deslocamento, estacionamento, itens de escritório e outras despesas gerais, que não estão contidas, que não se encaixam nesses que eu citei acima. Tá? Aqui à direita nós temos o painel de acompanhamento, onde todas as despesas vão, de todos os setores, vão para o painel de acompanhamento, onde ele vai concatenar, fazer a soma e impressão dessas despesas para que vocês entregam o BPO. E aqui vão estar as despesas estratificadas, né? Por setor, por exemplo, hospedagem, alimentação, combustível, deslocamento. E aqui, caso você queira ver, por exemplo, eu quero ver todas as despesas de hospedagem, para que você não precise estar indo lá conferindo no painel de acompanhamento e filtrando e procurando. Aí você já vai ter todas as despesas de hospedagem aqui
bem como de alimentação, combustível, deslocamento. Então, na verdade, você vai apenas preencher aqui nos botões à esquerda e os valores já vão automaticamente aqui para essas áreas à direita, tá? Vamos aqui fazer uma demonstração de como se preenche cada uma delas, tá? Até para que não reste dúvidas. Bom, clique aqui no botão de hospedagem. Ele já me veio aqui para a página de hospedagem, gestão de despesas, onde todos os itens que estão marcados em cinza são de possíveis preenchimentos e alguns deles são de preenchimentos obrigatórios, tá? Por que existe essa diferença? Porque nem toda despesa possui funcionários vinculados a ela, ou mesmo observações. Às vezes a despesa já está clara e bem definida de acordo com o seu próprio preenchimento. Outras informações opcionais, elas alteram a forma como a despesa é feita. Por exemplo, parcela. Parcela não é um campo obrigatório, mas se você preencher, ele vai alterar a forma como sua despesa vai se comportar, principalmente no valor para aplicação, tá? Vamos lá. Vamos fazer alguns testes aqui de hospedagem. Bom, município. Município é onde essa hospedagem foi feita, foi realizada, onde você de fato se hospedou. Vamos colocar aqui Aracaju. Joia? Eu gosto sempre de usar o exemplo Aracaju, porque foi uma despesa que envolveu vários quartos e várias situações. Tá? Quando é que foi o check-in de Aracaju? O check-in eu não sei. Então, vou usar números aqui aleatórios para a gente ir montando. 20/8/2024. E quando foi o check-out? Quando foi que saíram do hotel? Foi 30/8/2024. Tá? Ou seja, foram 10 diárias. Entrei no dia 20 e saí no dia 30. 10 diárias. E você está vendo aqui que o painel de confirmação de despesa ele já preenche automaticamente de acordo com o seu preenchimento. Isso é feito para que você vá conferindo de fato se o que você está preenchendo bate com a realidade. Tá? Porque às vezes a gente erra um número aqui. Por exemplo, em vez de ser 30/8, eu coloco 30/9. Por engano. Só que aqui na digitação, como o meu olho já está viciado, eu acabo não percebendo que eu coloquei basicamente mais de um mês de diferença. Só que aqui vai apontar. E quando você vê aqui para o painel de confirmação, ele vai dizer, olha, você está informando que foram 41 diárias. Aí você, opa, tem uma coisa errada. Vou conferir novamente, check-in, check-out. Tá? Mas vamos dizer que aqui nesse caso foi 30/9. Você está vendo, pessoal, que eu tento clicar aqui em outras partes da planilha e ele não vai, justamente porque existe uma proteção aqui em cima das fórmulas, em cima das macros, para que você não consiga alterar. E até dá um erro aqui, ó. A célula gráfica que você já está alterar está em planilha protegida. Para fazer a alteração, desproteja. Tá? E no caso eu já inseri uma senha aqui para que isso não ocorra, apenas eu possa realizar a alteração. Bom, vamos lá. 30/8/2024, 10 diários, tá? Vamos dizer que nós pegamos 3 quartos individuais, no valor de cada quarto individual, R$ 180 a diária do quarto, tá? Aqui é a informação da diária, o valor de quanto é a diária do quarto. Quantos quartos? 3 quartos. Tá vendo que aqui ele já me dá um total 5.400. Se nós pegarmos aqui, apenas explicando a vocês como é que é o funcionamento da planilha, tá? Se nós pegarmos aqui 180 vezes 3, que é a quantidade de quartos, vezes 10, nós temos R$ 5.400. Ou seja, a planilha está calculando de forma correta. Mas se eu diminuir aqui a quantidade de quartos para apenas um, o valor também muda, porque só serão apenas 10 diárias de um quarto a R$ 180. Lembrando, este é o valor da diária do quarto, tá bom, pessoal? A mesma coisa aqui, deixa eu alterar aqui esse valor, a mesma coisa aqui para quarto duplo. Quanto foi a diária do quarto duplo? A diária do quarto duplo foi um pouco maior, foi 230, joia. E quantos quartos duplos vocês alugaram? Vamos dizer que a gente precisou alugar
2 quartos duplos também, porque viajaram mais 4 pessoas. E quarto triplo, vamos dizer que houve quarto triplo também, a R$360, que foram 2 quartos triplos, tá, pessoal? Bom, aqui você vê que já deu o somatório das hospedagens, tá? 2 quartos individuais no valor de 3.600, 2 quartos duplos no valor de 4.600 e 2 quartos triplos no valor de 7.200. Se nós somarmos tudo isso, vai bater perfeitamente, tá? 180 vezes 2 vezes 10. Bateu 3.600. Vamos lá para o duplo. 230 vezes 2 vezes 10. Bateu 4.600. 360 vezes 2 vezes 10. Bateu 7.200. E somando tudo isso, nós temos o valor correto. Somando tudo isso, nós temos o valor correto. Multiplicando. Somando tudo isso, nós temos o valor correto da soma. Como podemos ver aqui, 15.400, tá? Bom, vamos lá. Além dessas despesas aqui fixas com hospedagem, também houveram outras despesas, como alimentação, como água, como algum serviço de camareira que pode ter ocorrido. Eu precisei incrementar esse valor em mais um montante. Vamos colocar aqui R$350, dando apenas um exemplo. Ele também computa, tá vendo? Se eu excluir aqui, esse valor some. Agora, se eu adicionar, ele já computa e também já aparece aqui como despesas extras de hospedagem. E quais são os funcionários vinculados a essa despesa? E aqui, nessa situação dos funcionários vinculados à despesa, você vai ter que inserir todo mundo com o ponto e vírgula que participou da despesa. Por exemplo, Jefferson, Alan, Micaele, Juan, Ronaldson, Altarley, Lúcio e por aí vai, tá? Observações. Aqui é para caso você queira inserir alguma observação acerca dessa despesa específica. Por exemplo, despesas extras gastas com alimentação, almoço e jantar e serviços de camareira. Só um exemplo, tá? E pessoal, também não se preocupem com o tamanho da célula, tá? Vocês podem escrever o quanto vocês precisarem, porque esse tamanho aqui não é importante, porque ela vai automaticamente para o painel de acompanhamento e lá ele já recorta o espaço direitinho, tá bom? Então, vamos dizer que essa é a nossa observação. Aqui na parcela, pessoal, é uma coisa interessante. Aqui vocês só vão preencher, obviamente, se essa despesa ela foi paga de forma parcelada, ou em boleto, ou em cartão. E como é que vocês devem preencher essa aba de parcela? Você vai informar a parcela atual, parcela 1, barra a quantidade de parcelas totais. 5, 10, 12, e aí vocês preenchem essa quantidade de parcelas. Por exemplo, eu parcelei essa despesa aqui em 5 vezes, tá? 1 de 5. Ele já me traz aqui, ó. Já muda a situação aqui em cima. O valor da hospedagem dividido em 5 parcelas no valor de R$3.140. Isso significa o quê? Que essa minha despesa total foi dividida em 5 parcelas, obviamente, e cada parcela no valor de R$3.140. Isso acontece em grandes compras, em situações onde a despesa vai ficar muito cara para ser quitada de uma vez. E aí, havendo a possibilidade de se parcelar, parcele-se. Mas, obviamente, sempre alinhado junto à diretoria financeira.
que é quem de fato faz o reembolso ou adiantamento. Se vocês excluírem essa situação, volta ao valor global das hospedagens. Lembrando, parcelando, por exemplo, um de 10, ele já me dá 10 parcelas e o valor de cada parcela, tá bom? Bom, nesse caso vamos dizer que não houve parcela e que foi um reembolso aqui no tipo da despesa, tá? Vamos dizer que aqui foi um reembolso. E você está percebendo que as flagzinhas, elas estão marcadas todas como sim. O que é isso? Se eu desmarco aqui reembolso, ele me vem com a flagzinha de negativo, ou seja, de você não está fazendo correto. Por quê? Para as informações mínimas, o que é que ele compreende? Ou o tipo de despesa, ou o tipo não, o tipo de despesa, alguma seleção de quarto individual, tanto valor quanto quantidade, alguma delas, no mínimo uma, check-in, check-out e município, ou seja, o que é a informação mínima aqui? Município, check-in, check-out, alguma informação de quarto e o tipo de despesa. Se eu excluir, por exemplo, funcionário e observação e preencher aqui o tipo de despesa, ele me dá como ok. Por quê? Porque funcionário e observação não necessariamente é obrigatório. Por exemplo, se eu tiver um quarto individual aqui e só for apenas para mim, eu não preciso colocar funcionário. Por quê? Porque o funcionário sou eu. Já está descrito no documento que sou eu. Eu que estou mandando, então não precisa. A mesma coisa com observação. Se eu fui apenas para o município, tive uma hospedagem apenas, não consumi nada além disso, não tem despesas extras, não tem por que estar colocando observação. Tá? Mas vamos dizer que o meu tem aqui, voltei, vamos dizer que o meu tenha, e tem reembolso. Aí quando eu clico em reembolso aqui, por exemplo, se eu clicar aqui excluir Aracaju, ele vem com negativo, mas eu preciso informar o município, tá? Aqui ele já vem. E essa outra setinha aqui de baixo, valor em conformidade com as normas da empresa. Bom, pessoal, quem já é da empresa sabe que o valor mínimo, valor máximo, aliás, de consumo para hospedagem é de R$ 180 por pessoa para interior e 230 por pessoa para capital, tá? Então, se eu informar uma despesa aqui superior a esses 230 por cabeça, e aqui ele já faz a divisão, tá? Por exemplo, para um quarto duplo, ele vai pegar esse valor dividido por 2. Por exemplo, aqui já estaria dando R$ 115 por cabeça, ou seja, estaria dentro da margem para uma capital, tá? Estaria dentro da margem para uma capital. Agora, se eu elevo aqui para R$ 3.000, ele vai me dar aqui o desconto. Por quê? Porque a minha somatória de todos os quartos, se dividir por igual, vai dar superior a 230 por cabeça, tá? E aí a gente tem a seguinte situação. Temos aqui uma despesa no valor de R$ 14.100 sem divisão, tá? Onde você está solicitando reembolso. E basta apenas fazer o processamento dessa despesa. Você está vendo que as despesas aqui, elas não sumiram, não limparam, porque vai que você tenha consecutivas despesas para serem preenchidas. Ele não vai apagar, ele só vai apagar se você clicar aqui em limpar processamento, limpar preenchimento. Esse limpar preenchimento vai reduzir todas as despesas a nada, mas a gente vai fazer o teste daqui a pouco. Por quê? Porque eu vou fazer uma nova despesa, só que com o tipo adiantamento, porque eu vou mostrar para vocês, explicar como é que funciona o painel de visualização, tá? E essa despesa adiantamento eu vou parcelar, eu já paguei essa despesa parcelada, tá? E aí eu vou solicitar o adiantamento ao BPO para que ele me adiante este valor. Por exemplo, eu parcelei essa despesa em 15 vezes, então são 15 parcelas de R$ 940 para o tipo de despesa adiantamento. Então, eu vou processar a despesa. Você está vendo que a despesa que eu tinha feito foi no valor global de R$ 14.100 para reembolso e uma despesa de adiantamento no valor de R$ 940, porque foi dividido em
15 parcelas. Ou seja, todo mês você vai fazer essa mesma operação até bater as 15 parcelas, tá? Para que o BPO lhe reembolse deste valor. Apenas um exemplo, tá? E aqui você pode limpar o preenchimento. Todas as telas aqui de gestão de despesas para preenchimento vai ter essa opção, limpar preenchimento. Você vem aqui e limpa apenas este preenchimento que você fez, para ele ficar zerado. Mas observe que tanto as despesas totais como apenas as despesas de hospedagem, que foi essa que a gente fez agora, elas continuam aqui. Por quê? Porque você limpou apenas essa tela e não limpou da tela de acompanhamento, painel de acompanhamento, que é onde estão concatenadas todas as despesas, tá? Bom, seguindo, nós temos a mesma regra, a mesma noção para alimentação, onde você vai precisar informar o município que foi feito, por exemplo, Tacaratu. Você vai precisar informar o tipo de refeição, almoço ou jantar. Lembrando que nós não temos uma divisão para interior ou capital, na região metropolitana, de almoço e jantar. O valor é o mesmo, que é R$ 40 para almoço e 30 para jantar. Detalhe que nós não temos aqui café da manhã. Café da manhã não é responsabilidade da empresa, a não ser que o funcionário tenha saído muito cedo, de madrugada, e que não tenha tido a oportunidade de tomar café em casa. Tome-se na rua, e aí a Harotec vai reembolsar esse valor. Lembrando que também não pode ser um valor exorbitante, né? Por quê? Porque o pessoal do BPO vai analisar todas as receitas e fazer a verificação, tá? Bom, vamos lá. Vamos dizer que é uma refeição do tipo almoço no município de Itacaratu. Lembrando da nossa painel de confirmação. E vamos ter que inserir uma data. 20/9/2024. Estou dizendo que essa refeição almoço foi feita hoje. E o valor pago para essa refeição foi R$ 320. Poxa, R$ 320, ele ultrapassa muito o valor do almoço contido na norma da empresa. Isso se for para uma pessoa. Se for para 10 pessoas, por exemplo, a divisão financeira fica R$ 32 por cabeça. Ou seja, está dentro do valor da norma. Lembrando que você pode também informar um valor aqui de para você, para um funcionário de R$ 50, e dizer, não, eu paguei R$ 50, mas eu vou solicitar o reembolso de apenas 40. Então você não preenche R$ 50. Lembrando que esse é o valor que você vai solicitar ou de reembolso ou de adiantamento, tá? Se você pagou a mais, você vai informar aqui o teto. E se pagou, por exemplo, R$ 40, que é o valor máximo de acordo com as normas da empresa para esse tipo de refeição. Por exemplo, se você informar 41, já não vai bater. Ele já vai falar aqui, já vai dar crítica. O valor individual da refeição ultrapassa o máximo permitido pela norma da empresa, tá? Para esse tipo de valor é 40. Arruan e jantar, como dito anteriormente, o jantar é 30. Se você informar 31, ele também não vai bater, tá? Bom, seguindo aqui, vamos dizer que foram R$ 320 para um almoço, e quem costuma fazer muito isso é quem viaja em grupo, por exemplo, Alan, Júnior, muitas vezes eu, Alcarley, Jefferson, que viajamos muitas vezes em grupo, nós costumamos pagar a refeição de todos, tá? Bom, mas e isso era até o momento, tá? A partir de agora, as despesas, elas não obrigatoriamente, mas de preferência sejam feitas de forma individual, tá? Por exemplo, Gerlane, Micaele, Jefferson, Juan, Altarley, todos eles vão ter que pagar sua própria despesa, que é para que tanto a diretoria financeira quanto o BPO tenha uma mensuração do que está sendo gasto por funcionário, para que não fique algo muito genérico e avulso, tá? Por exemplo, pode ocorrer de um funcionário só pagar a refeição de todos, mas de praxe será cada um pagando a sua, tá? No caso aqui, vamos dizer que seja R$ 509 a refeição
do funcionário. Ele vai ter que pagar a sua própria refeição, tá? De praxe, mas não assim, vamos dizer que o funcionário não tenha dinheiro. O coleguinha, o colaborador lá dele poderá pagar sim essa despesa, tá? Vamos dizer aqui que o funcionário seja, no caso, você mesmo. Se for você mesmo, não precisa colocar aqui a informação do funcionário, tá? Se for alguma coisa específica, por exemplo, eu, Juan, ultrapassei o teto porque onde eu estava não existia um self-service, ou não existia um lugar que pudesse me emprestar uma refeição no valor máximo da empresa. Você vai explicar aqui, e aí o BPO junto do financeiro vão analisar essa situação. Mas é muito raro. Normalmente, em qualquer lugar você vai achar um local que atenda uma refeição deste valor, deste padrão, tá? Ou se, por exemplo, estava viajando junto do diretor comercial ou da diretora e precisei passar o cartão. Aí você vai informar, aqui dando um exemplo, tá pessoal? Aqui a refeição foi paga para Jefferson e Ronaldson. Tá? E aí aqui na observação você explica a situação. Tá? Mas bom, passando essa situação e digamos que você foi o único a consumir a despesa individual, você não parcelou e que esse foi um reembolso. Todas as informações mínimas foram preenchidas sim, falam em conformidade com as normas da empresa sim. E aí você já pode processar a despesa. E aqui você vai vendo o total das despesas já aumentando, tá? Bom, partindo aqui para combustível, nós temos uma tela bastante completa, tá? Onde você vai praticamente informar todas as informações necessárias para o preenchimento desta tela. Aqui vocês já estão se habituando, né, com as telas da planilha. Aqui você vai ter a data do abastecimento, o valor pago, tá? E a quantidade de litros abastecidos. Vamos dizer que seja 22. Ele já calcula automaticamente o valor do litro, tá? Pelo valor pago com a litragem. Você já vai conseguir ter o valor do litro aqui. Aqui você vai ter que informar o tipo do trajeto. Se é um trajeto metropolitano, intermunicipal, interestadual. E o que é cada um desses? O trajeto metropolitano é o trajeto aqui da região metropolitana de Recife. Paulista, Recife, Jaboatão, Igaraçu, Olinda, que são esses trajetos que acarretam um pouco mais de trânsito, que são trajetos mais internos aqui dos nossos principais clientes. Tá? Na partida, nós vamos informar o município da saída do veículo ou onde ele foi abastecido. Tá? Por exemplo, eu abasteci em Recife, fiz uma parada em Jaboatão e o meu destino é, por exemplo, Igaraçu. Qual foi a quilometragem que eu percorri com isso daí? Que eu marquei de um canto ao outro. Você tem isso no odômetro do veículo, tá? De um ponto ao outro, eu marquei no meu veículo, sei lá, R$100, 100 quilômetros, tá? Só que a quilometragem de referência é 56,8. Por que 56,8? Porque isso daqui foi feito com base na latitude ou longitude do município. Latitude e longitude do município. Vamos fazer um teste? Não vai dar precisão. Por quê? Porque isso daqui é com base no marco zero de cada município. E obviamente as estradas percorrem caminhos que não necessariamente passam pelo marco zero, tá? Ou não saem do marco zero. Você pode fazer vamos lá. cada entidade. Eu acho que Google vai ter na prefeitura da Maps. educação. Os outros vão estar zerados. Aí você vai fazer do mesmo jeito. Só fazer com certificado ou de prefeitura e teste aqui, tá, pessoal? Eu acho que ele vai ter na cabeça igual foi o da Recife. Previdência, não. Eu acho que da Previdência é porque tem 2 planos. Aí eu acho que deve estar com algum choque no CNPJ, porque cada plano tem o seu CNPJ, né? Tá? Saindo de Recife. Saindo de Recife até Igaraçu. Só que houve uma parada aqui, correto? Jaboatão.
Olha aqui, pessoal. Aqui no meu trajeto eu informei partida Recife, parada Jaboatão, destino Igaraçu. A minha quilometragem de referência, lembrando, latitude e longitude, transformada em quilometragem, deu 56,8. O que está me informando o Google Maps para esse percurso você vai pegar lá na é 59 Agora você vai olhar na km. prefeitura. Lembrando que vai haver essa divergência porque a diferença aqui vai naquela configuração, vai ver se tem que também a latitude e longitude vai pegar o marco zero do município em linha reta, tá? Por exemplo, aí vem de Recife, vem para Jaboatão e depois vai para Igaraçu em linha reta. E a estrada ela tem as curvas, os trechos acentuados, tá? Mas você vê que é uma precisão bastante considerável. Na prefeitura tem Só que aqui não está considerando trânsito, não está considerando as estradas, então não posso levar isso aqui em consideração 100%, mas posso levar para a referência. Então eu não posso dizer que eu percorri 100 km em um trecho de no máximo 60. Não tem como eu afirmar isso. Ou seja, ele vai me dar crítica. A quilometragem informada ultrapassa 76% da referência e a litragem abastecida é 287% superior ao valor da referência. Por quê? Porque nós temos aqui 1 km por litro. Tá? Se eu abasteço 22 litros e só preciso percorrer 100, eu estou dizendo que eu estou fazendo 4,5 km por litro. E eu não conheço nenhum carro aqui da Harotec, por exemplo, que faz tudo isso e bebe tanto. Ou seja, tem alguma coisa errada. Você provavelmente abasteceu mais do que o necessário para percorrer 100 km. E esses 100 km já é uma quilometragem maior do que a necessária para chegar no município. Então, você já subiu 2 críticas. Se eu informo, por exemplo, 65 quilômetros para percorrer essa quilometragem, esse percurso de Recife até Igaraçu passando por Jaboatão, tá vendo que foi superior à quilometragem de referência, mas a crítica da quilometragem sumiu. Por quê? Porque demos aí uma folga de até 20, 30% na quilometragem total se comparando com a de referência. Porque pode haver trânsito, pode haver um desvio de percurso, você parou no shopping, você parou em algum lugar, tá? Mas via de regra não pode ultrapassar muito essa quilometragem de referência, até mesmo para que nós nos atenhamos a de fato informar dentro do BPO o que a gente gasta pela empresa, tá, pessoal? E não de forma particular ou não abastecimentos a mais, tá? Beleza, Juan, mas digamos que eu aqui saí de Recife sem parada, tá? Vou escolher essa parada aqui e para o próprio Recife. Vai dar zerado. Vai dar zerado. Por quê? Porque eu estou fazendo trajetos específicos dentro da própria cidade. Todo escritório, aí precisei ir no banco, aí precisei ir no shopping, precisei ir para uma reunião, tudo dentro de Recife. O que é que significa? Significa que você está fazendo um trajeto irregular e você deve marcar aqui essa opção. Quando você marca essa opção, significa que o percurso foi marcado como irregular e não possui padrão de trajetória. Não tem como a planilha calcular para você a quilometragem, porque você de fato está fazendo um percurso que não condiz com o padrão demarcado na planilha. Isso daqui também passa a ser inutilizado. Por quê? Porque você pode estar fazendo trajetos internos, engarrafamento e tal, e aí a sua quilometragem pode descer bastante. Por isso que, ao marcar essa situação de irregular, as críticas somem, tá, pessoal? Mas se você marcar novamente e você, de fato, informar aqui um destino, uma partida diferente, Jaboatão, por exemplo, as críticas já vão voltar. Atualiza aí para você. Bom, enfim, vamos dizer que você de fato abasteceu corretamente. Eu abasteci 150 km, coloquei 25 litros, tá? A R$6 o litro, e estou indo de Recife até Caruaru. De Recife até Caruaru já não é mais um percurso metropolitano, se torna um percurso intermunicipal, tá?
E um detalhe, A esse mesma percurso coisa você vai interestadual de fazer fato é entre pros estados. outros, ó. Tá vendo De que Recife para o Sergipe, de valor Recife foi para 17 Paraíba, mil de Recife para Rio e Grande do pouco. Deixa eu Norte, ver se por aí vai, 17 tá? mil Mas vamos dizer que seja um percurso 17. intermunicipal. E nesse percurso aqui, eu gastei Mas não 150 é quilômetros, assim. tá? Deve Você descobrir. abastecer R$ 150 para ir para Caruaru é pouco. Você está fazendo aí 6 km por litro. Porém, contudo, todavia, se for um bate e volta Recife, Caruaru, Caruaru, Recife, aí talvez fique mais compatível. E aí o que é que você deve fazer? Você informa a partida Recife ou a parada Caruaru, na própria parada Caruaru, e o destino Recife. Por quê? O que é que você está dizendo aqui, pessoal? Vamos dizer que você fez aqui 290 km. O que é que você está dizendo aqui com essa informação? Partida Recife, parada Caruaru e destino Recife. E você fez um bate e volta em Caruaru. Você sai do Recife para Caruaru e de Caruaru voltou para Recife. Tá? E aí você gastou aproximadamente 290 km. Na quilometragem de referência está dizendo aqui 283. Tá? E com isso você fez um quilômetro por litro de 11,6, que é bem plausível. Você gastou 25 litros, tá? Um valor pago de R$ 150, um valor do litro a R$ 6. Ou seja, é uma viagem compatível com as regras tanto de abastecimento da empresa quanto de fato com o percurso demarcado. E que combustível você utilizou para fazer tal feito? Você utilizou a gasolina comum. E a partir do momento que você vai preenchendo, ele já vai informando aqui. Tá? Qual foi o veículo abastecido? Aqui nós temos a lista dos veículos da empresa, tá? Das pessoas aqui responsáveis pelos veículos que normalmente abastecem, que normalmente disponibilizam seus veículos para as atividades do trabalho da empresa. Por exemplo, eu abasteci o Fox de Felipe, o Volkswagen Fox de Felipe. Não tenho nenhuma observação aqui para fazer, tá? Ou eu posso informar relativo ao treinamento dado na sede do NAAP. Só um exemplo, tá? Caso você queira informar alguma parcela, é o mesmo procedimento dos outros de 10 vezes, que ele vai informar aqui, ó, pago em 10 parcelas de R$ 15. Tá? Se você informar aqui 5 vezes, parcela mesma coisa, paga em 5 parcelas de 30, mas se não for parcelado, deixa vazio. E o tipo de despesa, tá? Porque senão você não consegue visualizar todas as informações mínimas preenchidas com sucesso. Aí você solicita um reembolso, fica verdinho e você pode processar a despesa. Tá? Ah, Juan, mas é um adiantamento de uma situação, de um percurso irregular, porque eu vou ter que dormir em outra cidade, porque lá na cidade que eu vou fazer o trajeto não tem moradia, ou eu vou me hospedar numa cidade e vou rodar várias outras cidades no entorno da mesma, então o trajeto irregular, e eu preciso de um adiantamento para isso. Você seleciona o trajeto irregular, seleciona o adiantamento e processa a despesa, tá? E aí já vai sendo preenchida automaticamente. Bom, agora eu quero limpar minha despesa. Já fiz tudo que precisava fazer, limpei minha despesa, tudo bonitinho. E aqui, pessoal, segue o mesmo padrão. Deslocamento, tá? Deslocamento aqui você vai ter Uber, tá? Aí você vai informar a data de trajeto do seu Uber, a partida de onde foi, tá? Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, se eu precisar pegar um Uber aqui para o Complexo Administrativo de Jaboatão, que é onde eu estou agora, eu coloco a partida e o destino, Jaboatão dos Guararapes. Informo o valor, tá, do Uber, digo quem é um funcionário que está comigo, no meu caso, normalmente eu venho um só, tá? Coloco alguma observação se for necessária. Não imagino que você vai pagar o Uber de forma parcelada, mas eu vou explicar o porquê que esse botão de parcela está aqui. E o tipo de despesa, tá? Se é um reembolso, se é um adiantamento. Ah, eu preciso eu preciso de um adiantamento para a semana. Aí você informa o valor que médio que você gasta de Uber na semana, pronto, tal, e solicita esse adiantamento. Mas por que tem esse botão de parcela aqui? Porque, pessoal, se você olhar aqui na locomoção com, você também tem outras situações, como avião, tá? O avião, nós ainda não fazemos
esse tipo de trajeto entre funcionários, tá? Mas é possível que nós passamos a fazer com a expansão da empresa. Tá? E aí, caso a passagem de avião seja paga de forma parcelada, você vai informar também. Por exemplo, de Recife, tá? Aeroporto Internacional de Recife, aí, até esse valor aí na base de São Paulo, capital, tá? E vamos dizer que dê R$3.500. Aí eu quero parcelar esse valor em 5 vezes. Vai formar aqui, ó. Partida de Recife com destino a São Paulo com valor dividido em 5 parcelas de R$700. Trajeto sem parada, trajeto apenas ida. Se o trajeto, por exemplo, desse avião for ida e volta nesse valor, você vai informar. Vai pegar esse valor, ide e volta, ele já vai informar automático. E coloca na base de cálculo, beleza? Aí ele vai zerar tudo. Reembolso. Aqui, certo? Tá? Por exemplo. Quando você for enviar, você já informa aqui que é um reembolso, quando já você processa for a enviar o despesa. REIF, clica lá em exportação. Não é apenas um Uber normal de Jaboatão. Você vai importar duas tabelas. Primeiro você vai importar a tabela R2010. E eu paguei R$45 nesse Uber. Certo? E depois você vai informar a tabela. Esse é um adiantamento que eu quero, porque eu vou fazer essa viagem a 2010 no final da semana, na sexta-feira ou na quinta-feira. Eu já quero adiantamento desse valor. Então você já quando processa você enviar a 2010, essa despesa. Depois de terminar de enviar a 2010, bom, deu uma conferida da vou limpar aqui o preenchimento. Enviou aqui. Você envia Vamos agora para a próxima de estacionamento, que vai seguir o mesmo padrão. Só que você está vendo aqui, nesse estacionamento não tem parcela, porque nós não entendemos que existe a necessidade de parcelar uma despesa de estacionamento, tá? E aí você seleciona o município do estacionamento. Você vai fazer o seguinte, primeiro seleciona o tipo do estacionamento, aí depois você o estabelecimento do estacionamento, a data que foi feito o estacionamento, depois você vai o motivo, foi para almoçar, foi para jantar, agora 40 minutos você tem foi para uma reunião, foi para um encontro, tá? Você informa o valor que foi pago no depois que estacionamento, você enviar R$23, por exemplo. Certo? Alguma observação que você acha necessária e informa o tipo de despesa, tá? E aí você... Aí eu peço para ele aqui também, caso você queira informar a despesa para um adiantamento que você sabe que vai passar para aquele local, você também pode. E lembrando que o painel já vai trazendo automaticamente o valor também. E aqui você pode limpar o preenchimento, tá? Bom, itens de escritório vai seguir a mesma toada, tá? Você vai informar o município, o nome do estabelecimento, o tipo do estabelecimento, né? Empresarial, marketplace, a data 20/9, item. Eu comprei aqui item de escritório, uma cadeira, ponto e vírgula e uma mesa. Sempre que você vê entre parênteses aqui ponto e vírgula, é para que você coloque itens ou situações diferentes entre ponto e vírgula, tá? Aqui você informa a quantidade, o motivo, tá? É uma reposição, é uma solicitação, por outros motivos que você vai precisar, deixa estar nas observações, você vai informar o valor pago, tá? Vamos dizer que eu quis parcelar isso aqui em 5 vezes. E aqui já informa, a compra foi dividida em 5 parcelas. Manteve-se o valor total da compra, mas aqui já informa que ela foi dividida em 5 parcelas de R$50. E é um tipo de reembolso. Todas as informações mínimas preenchidas, ok. Tá? Aqui você pode limpar o preenchimento, normalmente, segue e para outras despesas da mesma forma, tá? Aqui você pode informar Recife, um estabelecimento, por exemplo, internet, iFood, só dando exemplos, tá, pessoal? 20/9. Um item, sei lá, um kit festa. O motivo do kit festa foi outros, por exemplo. O valor pago foi R$120 nesse kit festa, que seria valor autorizado para café da manhã do setor de recursos humanos da prefeitura X. Só um exemplo, tá? E quando a gente informa aqui valor autorizado, significa o quê? Que a própria diretoria financeira autorizou esse valor.
para a realização dessa situação. No tipo de despesa, você informa aqui o adiantamento ou reembolso, como já foi dito, e você também pode informar uma parcela, tá? Bom, aqui você já fez todas os preenchimentos necessários para processar sua despesa, tá? Você não precisa fazer todos eles, você só vai fazer, obviamente, as telas que você fez um processamento, você de fato fez a despesa, e você pode vir onde houver o botão de painel de acompanhamento. Nesse caso aqui, existe, mas você também pode vir aqui, ó, clicar no nome da Harotech. Todo o nome da Harotech que você vê em qualquer tela vai levar você para o painel inicial, tá? Você pode clicar aqui, por exemplo, e vir aqui para o painel de acompanhamento. Nesse painel de acompanhamento vão estar todas as despesas que você fez, tá? Todas elas que você preencheu. E aqui para você expandir as características da despesa, você pode ver que ela fica concatenada, tem muita informação aqui que não aparece na linha. Você vai selecionar da linha 6 até a última linha que você fez e vai concatenar. Você vai abrir, você vai dar 2 cliques e ela vai abrir a expansão, tá? Dessa linha. Bom, aqui, pessoal, você vai ter já o valor do reembolso com o valor das despesas totais, tá? Quanto é que é despesa de reembolso para você ser reembolsado e quanto é de adiantamento para você ser, obviamente, adiantado, tá? Aí você vai clicar aqui em impressão das despesas. A partir do momento que você clicar em impressão das despesas, ele já vai selecionar todas as linhas aqui que foram preenchidas, tá? Automaticamente. E vai trazer para você em PDF, tá? Ele já vai abrir automaticamente aqui para você a tela onde você vai querer salvar essa situação e já vai trazer para você aqui, já vai abrir o arquivo, tá? Vou só mostrar aqui para vocês como é que funciona. Tá vendo? Já trouxe tudo aqui com as características das despesas já expandidas, para que o BPO, caso tenha alguma dúvida de alguma despesa que foi feita, ele já olha aqui, ó, ao lado, tá? É só ler, por exemplo, parcela 1 de 5, a compra foi dividida em 5 parcelas de 50, a compra foi realizada no empresário Marketplace, na cidade de Recife, no dia tal, no valor total de. Mas lembrando que a compra foi dividida em 5 parcelas de 50, ou seja, o valor é R$50, tá? Aqui só está a informação de quanto é o valor total. A compra ocorreu para reposição de itens descritos nas observações. Foi realizada a compra de 5 dos seguintes itens: cadeira e mesa, que foi o que a gente tinha inserido. Ou seja, nas características da despesa já vem todas as informações necessárias para que o BPO consiga fazer essa validação, tá? E aqui no próprio painel já vai vir as informações de quem é um colaborador, da filiação, de onde vem o crédito, do CPF e das informações, por exemplo, boleto de reembolso e boleto de adiantamento. E aqui tem as informações dos créditos, né? Quanto seriam as despesas e quanto seriam os reembolsos, tá bom, pessoal? Bom, gerado o PDF, tudo bonitinho aqui, tá? Você vai poder limpar essa tabela também, para utilizar ela aqui em próximas despesas, tá? Aqui existem alguns botões onde você vai direto aqui para ela: hospedagem, acompanhamento, deslocamento, e também existem botões para ir para os extratos das próprias despesas, tá? Onde vai estar demarcando as despesas que você fez, o histórico de despesas que você fez durante o preenchimento. E aí você pode deixar isso daqui até para estar armazenando para quando precisar fazer uma nova despesa igual aquela. E aí você é só já imprimir para preencher novamente lá na tela, tá bom? Bom, qualquer dúvida, vou estar à disposição. E se vocês precisarem, tá? A gente vai sanando as situações que forem aparecendo e também melhorando e corrigindo qualquer problema encontrado na planilha, tá bom?